Salve quarta-feira, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. E o Leão, meu Deus do céu, como é que pode perder tanto gol num jogo, enfrentando o líder fora de casa, faz 1-0 e toma um gol aos 45 do segundo tempo. Quarto jogo que o Remo leva gol no final, desperdiçando a condição de faturar 3 pontos fora de casa. Bom, vamos falar sobre o jogo. Estratégia muito bem arrumada pelo técnico Antônio Oliveira, que não pode ser receber essa conta, né? Desperdício e incompetência do ataque azulino, que pelo menos perdeu 4 gols no segundo tempo. E olha que era contra o Goiás, o líder da competição. E tem o uruguaio acertando, praticamente fechado, mais um chegando aí para o Baianão. E o Remo precisa de um homem-gol. Tinha o Viseu no campo, não entrou. Será que vai entrar? Tá difícil a situação. E para o Paysandu, que começa a semana já visando o jogo de domingo contra o Furacão, o Atlético Paranaense, lá na Liga Arena. E vai ter de volta o Novídio na zaga, vai ter de volta Vilela no meio-campo. Mais reforçado e mais encorpado para um jogo importante para começar a virada da Série B, ou seja, os jogos da volta do Campeonato Brasileiro. E tomara, são 19 jogos para tentar sair dessa zona de sufoco. Não esquecendo de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like. Com 50 mil vai ter sorteio. Eu quero você ligadão aqui comigo, dando força e valorizando o nosso conteúdo. Beleza? Então vamos junto. Começando com o Remo. Justamente num jogo em que a estratégia armada pelo técnico Antônio Oliveira foi muito boa. Deu a bola ao adversário, cobriu os espaços, teve a marcação muito bem feita, principalmente no primeiro tempo, e quando o Goiás teve muito mais posse de bola e condição de chegar ao gol. Tanto que o Marcelo Rangel apareceu muito mais no primeiro tempo que no segundo. E ainda defendeu um pênalti cobrado pelo goleiro Tadeu, que normalmente não perde, é artilheiro do time do Goiás na temporada. Mas o segundo tempo acabou sendo totalmente diferente. Cara, é inadmissível um time jogando fora de casa contra um líder, contra um time que é candidatíssimo ao acesso, e o Remo está nessa lista de candidatos, lógico que num patamar um pouco abaixo, desperdiçar a quantidade de gols. E o Pedro Rocha já tinha feito um golaço no primeiro tempo, Pavani fez um partidaço, foi a grande surpresa da escalação, a saída do Jaderson e a entrada do Pavani. Tudo muito bem articulado pelo técnico Antônio Oliveira. Faltou os jogadores em campo completarem o serviço. O Pedro Rocha perdeu 2, Davó perdeu 2, Janderson perdeu 1 e 3 gols assim de pequena área. Então fica muito difícil você analisar. Agora, foi um bom resultado fora de casa? Foi, mas nas circunstâncias foi terrível, porque o Remo poderia estar hoje garantido na virada do turno, na 4ª colocação, isolado no G4, e acaba a virada na 5ª colocação com a mesma pontuação da Chapecoense, 30 pontos, com 2 vitórias a menos. O Remo é o time que mais empatou na competição, são 9 empates, e isso não é bom. O Remo precisa agora, mais do que nunca, começar a vencer jogos que tem desperdiçado na competição. E sexta-feira já tem mais. Direto e reto com o Antônio Oliveira, que analisou de forma linear a atuação do Remo pelas condições, injusto placar. Mas o 1-1 de todo não foi tão ruim. Mas ele lamenta principalmente os gols perdidos. Recordo que a equipa é extremamente organizada, portanto, dentro daquilo que foi o plano estratégico para o jogo, retirar aquilo que é a profundidade ao adversário e dando apenas cruzamentos para eles poderem, não tinha um jogo interior, portanto foi só para o jogo exterior e conseguirmos fazer e ligar a transição. É evidente que há alguns momentos na primeira parte, principalmente, conseguimos estar um pouco em organização, mas acabamos por ser penalizados pelos inúmeros golos falhados, portanto, pelos golos falhados, acho que a penalização é justa. Por aquilo que foi o jogo, acho que só podia haver um vencedor.
Aí o técnico Antônio Oliveira, aliás, que soltou os cachorros contra aquelas colocações que a gente fez aqui com relação ao tempo de um jogo para outro. O Remo encerra uma rodada e vai abrir a outra. Amanhã já tem jogo, Vila Nova já joga amanhã, quinta-feira. E na sexta-feira o Remo recebe a Ferroviária de Araraquara, 7 da noite no Mangueirão. Não há tempo de treinamento. Como é que marcam o jogo de uma rodada de terça, com o Remo fechando a rodada e abrindo na sexta-feira um jogo seguinte contra a Ferroviária de Araraquara? Independente disso, né? Não tem tempo de recuperação, é muito papo e regenerar o condicionamento desses jogadores. Vamos direto aqui para o Nico Ferreira, é uruguaio de 23 anos, que joga lá no Montevideo Wanderers. Está praticamente fechado com o Remo, lógico que não vão confirmar. A notícia surgiu, inclusive, dada pelo Juan Pablo Romero, do jornal El País, lá do Uruguai, que confirmou. 23 anos tem o Nico Ferreira, ele está praticamente fechado. Seria a sexta contratação azulina, o segundo uruguaio, já que o Diego Hernandes está aí, além do Cauã, do Nathan Santos e do Nathan Camargo, Vitor Cantídio, os jogadores que já estão aí, faltando o uruguaio estrear e agora mais um uruguaio podendo pintar aí no Baianão. Passamos para o outro lado. Bom, o Remo joga na sexta-feira contra a Ferroviária às 7 da noite e agora a obrigação mais do que nunca é vencer o jogo, porque a briga vai ser cada vez maior e o Remo vai precisar vencer. Não pode mais estar empatando o jogo quando tem todas as condições de ganhar. O Paysandu, ainda ressabiado com o empate, que por uma questão de detalhe poderia ter vencido. O Garcês teve a oportunidade de vencer, de fazer gols, né, pelo Paysandu, mas o empate, nas circunstâncias, acabou não sendo tão ruim. Ruim porque foi dentro de casa, e dentro de casa você tem a obrigação de vencer, de fazer o dever de casa sendo mandante. Mas era contra o Atlético e os jogadores sabiam da dificuldade. O Paysandu não sai da zona do rebaixamento, da zona da confusão, é o 17º, mas tem todas as condições dessa recuperação. São 19 jogos, 57 pontos para buscar aí a tranquilidade de poder sair desse incômodo, né, lugar que é essa confusão do Z4. O Denner falou ontem na coletiva, ele falou do gol, lógico, da satisfação, mas principalmente da recuperação do Paysandu imediata, depois de tomar o gol num contra-ataque com o Torrão e conseguir empatar logo na sequência, e aquilo fez muito bem ao Paysandu, que poderia ter sido muito melhor se tivesse vencido o jogo. Tá aí o Denner falando conosco. No momento seguinte já empatar o jogo, foi muito importante, a gente estava bem na partida, infelizmente num contra-ataque acabamos tomando gol, né? Mas a gente sabia que o jogo seria muito difícil, a equipe deles está numa crescente no campeonato igual a nossa equipe, então, como eu falei, é bom pontuar esse um pontinho que lá na frente vai fazer diferença. Agora, claro que a vitória não veio, que era o que todo mundo queria, o mais importante, independente de quem faça o gol ou não. Mas fala pra gente individualmente qual foi o sentimento teu, né? De balançar as redes com a camisa bicolor, teu primeiro gol pelo Paysandu e diante da torcida ainda, na Curuzu lotada. Fico muito feliz, né? É uma sensação única, né? Poder ajudar a equipe com o gol, ainda mais jogando em casa, né? Com o apoio do torcedor, então fico muito feliz. Espero poder fazer mais gols com essa camisa. Aí o Denner falando desse gol importante que deu a condição do Paysandu chegar aos 20 pontos. Está na 17ª colocação, com todas as chances de se recuperar na competição. Só para fechar, o empate do Criciúma ontem, que ganhou a 4ª seguida, venceu o Cuiabá, foi para a 6ª colocação, está com 29 pontos, atrás do Remo, que tem 30, na 5ª colocação, com o mesmo número de pontos da Chapecoense, só que a Chape tem 9 vitórias contra 7. Primeiro, Goiás, 37, segundo, 35, o Curitiba, terceiro, Novo Horizontino, 34, e a Chape fechando o G4 com 30, mesma pontuação do Remo. O Remo enfrenta a Ferroviária, que está na 18ª colocação na sexta-feira, e o Paysandu vai enfrentar o Atlético Furacão, que é o 11º com 23 pontos. Ou seja, é um jogo de disputa de 6 pontos. Se o Paysandu conseguir vencer o jogo lá, não é nada difícil, porque o Furacão também não está lá grande coisa. É equilíbrio total na competição.
pode colar e já dar uma subida tremendamente importante e interessante na competição. Ficamos por aqui. Uma ótima quarta para todo mundo. Amanhã já tem mais bola rolando. Sexta tem o Remo e domingo tem o Paysandu. Uma quarta-feira abençoada para todo mundo. Aquele abraço.